Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que eu andei sumida, né? Falei que ia dar continuidade ao capítulo de Esther, mas estou deixando a desejar porque já era para ter terminado muito tempo. Peço desculpa a vocês, perdão a Deus, né? Porque quando a gente faz um compromisso, a gente tem que cumprir, né? E eu sei que quando andava, não ando mais, porque a partir de agora eu vou profetizar na minha vida que eu vou ter bom ânimo para levar a palavra do Senhor. E, assim, tava desanimada, sem coragem, assim, parece que nada meu, assim, eu conseguia, como é que, assim, conseguia, né, conseguir continuar, sabe? Até engasguei para conversar, tudo bem. Então eu vou continuar, eu vou ler agora o livro de Esther, o capítulo 3, né, que eu só li o 1 e o 2, né, e o 3, e daí por diante, né, parei. Eu vou ler aqui, o capítulo 3, que diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amadeta, Gagagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado ao rei a respeito dele. Mardoqueu, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Então o servo do rei, que estava à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgride as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo ele isto diz, após dia, não lhe dando-lhe ouvido, fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se manteriam de pé. Eles tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, encheu de furor. Porém, teve como pouco, no seu propósitos, atentar a pena contra Mardoqueu, porque ele havia declarado de que o povo era Mardoqueu. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino do Assuero. Então, a palavra do Senhor aqui nos mostra, né, para nós, que o rei, né, Amã era o seu braço direito, né, mostra que ele estava sempre ali junto com o rei. Porém, o rei exaltou Amã, né, ele subiu mais um cargo. Porém, o rei, né, declarou que todos deveriam se curvar a Amã, né, por onde ele passasse, ele tinha que se curvar a ele, né. Porém, isso subiu a cabeça de Amã de tal forma, né, que ele queria ser, né, o rei, ele queria ser venerado, ele queria ser adorado. Então, o que o rei tinha feito por ele ali, ele achou aquilo, né, o máximo para ele, e ele queria muito mais que aquilo. Porém, Mardoqueu, se vocês tiverem visto, né, as lições anteriores, 1 e 2, fala um pouco da história de Mardoqueu, né, quem era Mardoqueu. Porém, Mardoqueu, ele não se curvava a Amã. Amã, ele passava e ele não se curvava. Então, um daqueles funcionários do rei que estava ali, né, perguntaram para Mardoqueu: Pai, por que você não se curva a Amã? Né? Aí a Amã, ele diz o quê? Que ele é judeu, que ele não iria se curvar. Mas se nós analisarmos, eu fiz uma pesquisa aqui para poder compreender melhor e vou ler para vocês, tá? Porque diz assim, que Mardoqueu, ele se curvava ao rei, né? Porém, a mãe não se curvava. Por quê? Porque tem um porém aí. Olha só o que diz aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. A diferença entre Amã e Mardoqueu, ela tinha origem em seus ancestrais. Era tão densa quanto o sangue. Amã era um descendente dos Amalequitas, um inimigo histórico do povo judeu. E logo depois de escapar do Egito, os antigos israelitas foram atacados pelos Amalequitas. E Deus mesmo declarou uma inimizade duradoura entre os dois povos. Mais tarde, o rei Saul
ancestrais de Mardoqueu, entrou em guerra contra o rei Agag e o seu povo. Saul não completou a tarefa de maneira que Deus pediu. Essa foi uma das razões por que Saul foi substituído por Davi. A curvar-se diante de Amã, o Agagagita, descendente de Agag, seria uma grande humilhação, um sinal de desobediência para Mardoqueu. Então aqui traz para nós que essa diferença entre Amã e Mardoqueu veio lá, né, do início dos seus ancestrais, aonde fala um pouco da história de Saul. Não sei se vocês já ouviram falar na história de Saul, né? Fala em Samuel, né? Que conta, né, da história de Saul, onde Deus deu uma missão a Saul que ele tinha, né, que eliminar. Porém, ele não concluiu a missão, né? Ele desobedeceu a Deus. Porém, esse povo, esses amalequitas, né? Eles atacaram o povo de Deus, que é o povo de Israel, né? Que saiu do Egito. Assim, a história da Bíblia ela é muito assim, se nós for falarmos da Bíblia, a Bíblia ela tem um contexto atrás, né? Que traz para o histórico agora. Então mostra que então houve, então foi o que Deus, né? Deus ele deu uma ordem ali que eles não deveriam, não é? Eles não deveriam se curvar, eles não deveriam, né, ter admiração, eles não deveriam ter respeito, né, por ele. Porém, Mardoqueu, ele, né, por ser israelita, né, ser judeu, ele tinha conhecimento disso e sabia da origem de Amã, né? Pelo que eu compreendi aqui na explicação. Espero que vocês estejam entendendo. Então, para ele, se ele se curvasse a Amã, ele estaria desobedecendo a Deus. Então, esse aqui, né, foi a explicação por que Mardoqueu não se curvava a Amã, né? Sendo que o rei tinha dado essa ordem que todos deveriam se curvar. Porque Mardoqueu ele era temente a Deus e ele tinha uma fidelidade imensa ao Senhor, independente de qualquer coisa. Então mostra que Amã era uma pessoa má, né? Uma pessoa de onde veio ali dos amalequitas, que eram as pessoas más, pessoas que, né, que queria destruir o povo de Deus. Porém, né, então ele não deveria se curvar a ele, porque ele seria uma forma de desobedecer a Deus. Então, aqui a palavra diz, né, que um dos funcionários do rei, né, e perguntaram para a mãe, e a mãe respondeu, né, que ele não se curvaria porque ele era judeu. Então, porque tinha em esse contexto, na história de Mardoqueu, tinha algo. Porém, né, por ele continuar não se curvando, eles fizeram saber a Amã, olha, há um judeu ali que quando você passa, ele não se curva a você. Então, a Amã, ele se escureceu, ele ficou muito bravo com aquilo, né? E então ele ficou bravo de uma tal forma que ele não ficou somente bravo com o Mardoqueu, ele não queria somente se vingar do Mardoqueu, mas também ele queria se vingar de todo o povo judeu, né? Agora eu vou continuar a leitura, né? Porque eu vou ler e vou explicando, porque como o capítulo é grande, eu vou deixar para explicar tudo depois que eu ler, eu acho que vocês não vão compreender nem o que eu falei ali no começo, né? Então vamos continuar. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisa, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pum. Isto é, sorte perante Amã, o dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adã. Então disse Amã ao rei Assuero: existem espalhados diversos povos em toda a província do teu reino. Um povo cuja leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. Se bem aparecer o rei, decrete-se que sejam mortos e nas próprias mãos dos executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amadeta, Gagagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o
que melhor for do teu agrado. Olha o que diz aqui, né? Amã, ele tramou um plano ali para matar. Não, ele ficou com tanta raiva do judeu, como eu falei anterior, do Mardoqueu, porém ele não quis só acabar com o Mardoqueu, ele quis acabar com todo o povo judeu, né? Porém, ele, né, fez um plano para destruir esse povo. Ele chegou até o rei e falou, ó, há na província um povo que não segue as suas leis. Eu acho que o Senhor não deve tolerar, né? O Senhor deveria mandar executá-lo, matá-lo, todos eles, né? Um determinado mês tal, que aqui informa, né? E porém, ele ainda disse que ainda ia pagar, né? Ia dar o quê? Então, assim, que ele ia dar 10, deixa eu ver aqui novamente, ele disse que ia dar 10 mil talentos de prata para quem entra no tesouro do rei, né? Se o rei permitisse, né? E mostra. Então, o rei, né? A mãe era seu braço direito. Então, o rei pegou o anel, entregou para a mãe e disse, da mesma forma que eu dou esse anel, esse povo está nas tuas mãos. Você pode fazer o que bem quiser dele. Imagina a alegria desse homem quando eu vi o rei falar isso, né? Agora eu tô feito, agora eu mando aqui em tudo, né? Porém, ele não esquecia de algo, que esse povo servia um Deus vivo. Um Deus que tudo pode. Um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente significa que ele tem conhecimento de todas as coisas, né? Um Deus que é onipotente, que pode tudo, que para ele nada é impossível. E onipresente, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não sabia disso. Mas o povo de Deus, ele servia um Deus verdadeiro. Aí eu vou continuar novamente a leitura, né? Porque eu vou lendo, explicando, né? Para não ficar perdido, né? Para tentar compreender melhor. Então aqui, ó. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, o secretário do rei no dia 13 do primeiro mês, segundo ordenou Amã. Tudo se escreveu aos satrapas do rei, os governadores de todas as províncias, os príncipes de cada povo, cada província no seu próprio modo de escrever, cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu com um anel do rei e selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse, aniquilasse de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que lhe saqueasse o bens. Tais cartas encerrava e os translador do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todo o povo, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti. Além de si, proclamou na cidade de Suzã, o rei e Amã se assentaram e bebe, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Olha, então o rei, né, mandou chamar lá os seus oficiais, as pessoas que faziam para ele ali as coisas, né? Então o rei chamou aquelas pessoas e escreveu um decreto, né, onde as pessoas escreveram aquele decreto que todos os judeus, de tal dia, deveria ser eliminado, tanto criança, mulheres, todos, sabe? E naquele tal dia que foi, né, decretado, eles tinham que ser eliminados. Então o rei foi feito o decreto, o rei, né, assinou o anel ali, e o decreto do rei ele não pode revogar, né? Depois que é assinado não tem como voltar. Por isso que eu falo, no decorrer a leitura nós vamos compreender o que Deus irá fazer por esse povo. O decreto do rei ele não tinha como revogar, ele não podia voltar atrás naquele que ele já tinha assinado, né? Então por isso que eu falo para vocês que o nosso Deus é um Deus que onipotente, que pode tudo, né? É um Deus onisciente que tem conhecimento de todas as coisas. É um Deus que está em todos os lugares. Então, para ele nada é impossível. O rei não podia revogar, mas para Deus, mesmo que o rei não podia revogar, o que era impossível perante o homem, para Deus não. E assim somos nós. Às vezes nós
estamos numa situação que nós não vemos solução. Mas quando nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente, que para Ele nada é impossível, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Não é verdade? Então, aqui em decorrer a essa leitura, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Então, aqui mostra que foi decretado, né, que o povo judeu tinha que ser morto, né, determinado tempo. E ali, eles não tinham direito de se defender, não. Eles tinham que só ser mortos. Já estava decretado que todos iriam morrer naquele tempo, sendo mulher, criança, homem, todos iriam morrer. E só tinham que esperar para poder ser mortos sem poder fazer nada. Então, com essa notícia, né, acho que a mãe você agora eu posso tudo, né? Eu sou forte. Porém, disse aqui que quando finaliza, né, que eles, né, foram beber, se assentaram, beber, festejar. Porém, o povo, quando ficou sabendo daquilo, ficaram, né, assustados, ficaram com medo, ficaram perplexos, o que é aquilo, ficaram, né, meu Deus, e agora? O que será de nós, né? O que nós vamos fazer? É isso. Então, em decorrer a leitura, agora no próximo, vamos o capítulo 4, né? E vamos ver o agir de Deus na vida dessas pessoas e como ele faz na nossa, tá bom? Essa foi a leitura do capítulo 3. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, fique à vontade para comentar, quiser me ajudar também em algo que eu não tenha falado, vocês ficam à vontade, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá bom? E para finalizarmos, quero convidar vocês para nós estarmos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade de conhecer a palavra dele. Vamos lá? Quem quiser fechar os seus olhos ou orar na sua mente, fique à vontade. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor, né, nos entregou de estar aqui, de poder ler a Tua palavra, de poder, meu Pai, falar um pouquinho, meu Pai, sabe, do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa, meu Pai, que vê esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar a minha vida, da minha família. Que esse vídeo venha chegar, meu Pai, às pessoas que estão precisando ouvir que o Senhor é o Deus do impossível, né? E saber que somente o Senhor é. E eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Então, fica todos na paz do Senhor.